Aí, pastor, você nos descreveu as medidas do templo, né? O que você pode nos dizer assim do interior do templo, como era dentro? Da primeira vez quando você começou a congregar, como era? O templo passou por várias mudanças, né? Como o senhor falou, teve várias mudanças. O senhor chegou, era de um jeito, aí aumentou um pouco, aí não deu, as pessoas aumentou mais um pouco, ainda não deu. Aí o que o senhor pode falar como é que era o interior, o piso, o teto, como é que era as janelas, quantas janelas tinham, esses detalhes que o senhor lembrar, a fachada. Não, tudo bem, era tudo o mais simples possível. O pano, bem fraquinho também, tudo era fraquinho. Professor, para melhor dizer, esse negócio de som, foi nós que conseguimos aqui, não vamos sentar, por aqui nós conseguimos. Eu devo dizer uma coisa para os irmãos, que nessa congregação, foi a primeira congregação que eu dirigi na minha vida. Depois que eu parava, lá eu dirigi o igreja, mas a primeira vez. Mas eu nunca precisei de nada aqui que eu não pudesse conseguir. Junto com o povo. Eu não fazia ordenando, dando ordem, não. Era junto com o povo. Irmão, vamos fazer isso assim, vamos comprar mais fora, vamos fazer isso aqui. Era tudo na hora. Aqui aconteceu um episódio na época que não tinha, só tinha aquele cemitério da beira do rio, tá? Só aquele cemitério mais velho. O aeroporto era ali do lado do rio. E todo mundo naquela época não tinha funerário na época. Nós tínhamos que cavar a sepultura, fazer o caixão e enterrar a pessoa na parte da igreja. Pastor Moreira confiava tanto em mim aqui nessa área, ele era assim, como ele era de idade, ele não gostava muito de sentinela, de velado. Ele ia lá, fazer programação dele, recomendava tudo. Aí quando era desse lado aqui, depois que eu passei a ser dirigente, tudo era comigo, não era todo de conta lá. Não é um episódio que aconteceu aqui, não é muito louvável, mas morreu uma criança aqui e o pessoal não tinha condição de enterrar, fazer nada. E eu, o pastor Moreira, nessa época, ele dava ceia aqui, no domingo, e na segunda-feira ele saía do campo que ia até a saída de cima do domingo, estava dando ceia, ficava no carro. Voltei. Outra criança não tinha como se aguentar. Aí vieram comigo. Eu disse, irmão, faz o seguinte, você fala com o tesoureiro, vai com o tesoureiro, e compra o material, ele fazer o caixãozinho, você jogar as coisas que precisa e tal. Resumindo, o tesoureiro disse, não, eu não libero dinheiro só com uma coisa, ele não estava em casa. Estava no campo. E eu fui e falei com ele, não, seguinte, nós estamos dando isso. Eu comprei fiado material. Tinha o irmão Cecílio, não sei se chegaram a conhecer o irmão Cecílio, acho que era velho. Ele era carpinteiro, e era o que ele trabalhava. Eu disse, irmão Cecílio, eu vou comprar material fiado lá eu estou de baixo, eu tinha uma loja, comprei o material de enxovado e eu achava, não sei se tinha em casa, fizemos o caixão, vamos cavar a sepultura para sepultar a criança. Eu contando aqui uma história, como era difícil, tudo, mas nós vencemos esse tempo, graças a Deus, passou e a coisa foi melhorando. Só que no meu caso, na época, dirigente nenhum recebia salário de nada. E nem dirigente. E eu com 7 filhos, trabalhando em pedreiro, ainda estava aprendendo ainda prática. Eu sofri aqui uma consequência pesada, que foi essa uma das causas de sair daqui e procurar recursos para outro lugar. Que não era para fazer assim. Era para a gente suportar e aguentar que Deus próprio não tem coisa na porta. Eu saí, não podia, mas assim, eu não tinha salário de nada. E dirigi um grupo como esse aqui, os irmãos que sabiam da minha situação, ali chegavam e botavam 10 cruzeiros, para você comprar um de carne, 7 filhos, tudo pequeno, eles cartinhos, Maranhão,
irmão Adalto Silva, e irmão Raimundo Barro, pastor Raimundo Barro, você não conheceu. Não, Adalto já se conheceu, não. Adalto Silva? Não. Adalto eu vi por fora. É porque ele foi um dos maestros da igreja. Pode ser. Ele está na história, né? Eles viajavam para São Paulo com uma sapato do Adalto Silva, tinha uma calçadeira, tinha a fábrica lá no Mercadinho e tinha uma loja de comunicação. Eu estou lá, Mercadinho lá. E de lá veio uma oferta falando da minha pessoa, do trabalho que eu estava trabalhando, veio uma oferta de São Paulo para mim ir para lá, ganhando o melhor salário de São Paulo. Os filhos e a mulher, se tivesse jeito de trabalhar de emprego, porque o homem lá é dono de uma fábrica, eles vão comprar essa fábrica de calçado. E mandou uma oferta para mim. Eu não aceitei. Eu fiz como Moisés. Preferi ficar com o povo de sol fora daqui do que ir para lá. Não. Mas depois que eu pegava, sair voltando na pensamento, que acaba de criar para mim, né? Bom, são as histórias, né? Do começo. Então a gente, nem por isso eu deixei, eu aprendi muito mais muito aqui. Com 10 anos que eu passei congregando aqui, eu aprendi muito. E nessa congregação, trabalhando, fazendo a obra de Deus, mesmo sem viver, sem ter condição, sem ser consagrado, eu aprendi muito. E esse aprendizagem serve para eu estou sendo alimentado por essa aprendizagem que eu tive aqui nessa congregação. Pastor, assim, em duas gravações, como eu até inicialmente eu lhe falei, teve alguns irmãos que disseram que você saiu da congregação por um motivo justo. Você pode nos dizer, você já até começou a falar, né, para buscar mais condições, para criar seus filhos, sustentar sua esposa. Aí, junto disso, você pode nos dizer qual foi o seu sentimento quando você saiu daqui. Você disse que quando foi chamado, você tinha muito amor pela obra. Quando você teve que ir embora, você pode nos contar como foi, se você chegou no pastor Moreira, explicou a situação, e qual o lugar que você foi e o sentimento que você saiu daqui? O sentimento assim, irmão, até meio complicado falar sobre o assunto, mas como eu já comecei a falar da minha vida financeira, fazia com que eu chegasse no comércio para comprar ali com a criança e não ter dinheiro de comprar fiado, e passava o dia de pagar às vezes, passava o dia, não podia pagar, tinha que ganhar mais dinheiro. A gente nunca recebe dinheiro adiantado, eu também de pedreiro, a mais de dar dinheiro adiantado, não, você não pode falar nada aí. Então não podia fazer isso, era que eu devia ser mesmo. Então, o motivo financeiro foi a maior causa de eu sair daqui. Talvez é gradual, né? Porque se eu tivesse ficado aqui, tinha sido melhor para mim. Eu já sofri por aí fora, né? Tudo bem, mas fui obrigado a sair do lugar, o lugar foi crescendo, tomando a posição. E a gente não teve mais condição de ficar. Né? Então tive que sair para cuidar da família. Pastor, o que você pode nos dizer da irmã Leonice? Como era ela, como era o trabalho dela aqui na congregação, se ela juntou as irmãs, se ela fazia algum trabalho aqui, porque a gente sabe que na época parece que não tinha um círculo de oração ainda aqui na época, né? Mas como era o trabalho dela junto com as irmãs, falando dela como sua esposa e como irmã atuante aqui na igreja? Olha, irmão, eu quero dizer para vocês que a minha esposa, a mulher da minha mocidade, eu me casei com ela por necessidade, porque eu era sozinho no mundo, eu não tinha parente, eu não tinha ninguém. Meus pais morreram, eu tinha 15 anos. Fiquei mais 4 anos nas casas mesmo, não dei conta de ficar em casa mesmo. Por mais que eu não era, não gostava de festa, não gostava de nada, ainda não era crente, mas eu não era de fato, não era uma pessoa, mas foi muito legal, né? Mas não me dei com casa dele. Aí, 15 anos eu perdi meus pais, mais 4 anos eu fui obrigado a me casar. Me casei com a Leonice, sua inteira esposa. E foi uma das coisas boas que eu fiz na vida. Ela era uma mulher simples,
bastante na obra, criando 7 filhos, no caso aqui da congregação. 7 filhos, inclusive tem uma que nasceu aqui, que ela está internada. Está lá no hospital, não, eu fui visitar ela lá. E hoje eu queria visitar, não sei se vai dar tempo de visitar lá, porque é 4 horas da tarde. Tudo bem. Essa menina que está aí, tem a caçula que mora em Goiânia, que é mãe dessa, que está comigo, que é minha neta. Ela ingeriu querosene. Chegar com ela aqui na congregação, lá dentro, ela chegar com ela aqui. Então, mas a minha esposa, a Leonice, foi aquela pessoa, foi tudo na minha vida e ter minha esposa. Me ajudou a criar 7 filhos, uma pobreza extrema. E ela nunca me deu tempo. Na igreja, ela não era aquela pessoa entregadora, mas era constante, me arrastando o seguinte. Eu tive que viver para a igreja, porque ela ficava não deu para fazer para a igreja. Mas eu testemunho hoje, eu sou casado com essa aí. Mas eu sempre falo da minha esposa, a minha primeira esposa, a mulher da minha cidade, 42 anos, ela morreu. E eu fiquei sozinho, para não ficar sozinho, tive que ficar lá. Tudo bem. Mas assim, a minha esposa, a Leonice, era aquela mulher de oração, gostava do tipo de oração, não podia fazer muita coisa na igreja, porque era ocupada com tanto filho. Mas era uma pessoa excelente, esposa, que cuidou de mim até quando faleceu. Pastor, a gente tinha feito a pergunta anterior, mas só para o senhor poder responder assim, como é que era? Você falou que era bem simples o templo, né? Mas o chão, ele era de piso de terra, quando o senhor chegou aqui, ele era piso de cimento, como é que era? Como era o piso? O piso da Ebenezer. igreja. Na primeira vez que o senhor foi pastor? A primeira vez que o senhor foi pastor, como é que era o chão, o piso? Sim. Ele é como? O piso da casa? Era como aqui da Ebenezer. Vermelhão. Vermelhão é aquele... Aquele cimento queimado. Queimado, não é tinta. E era construído no tijolo, era barro, era o quê? Era tijolo. Tijolo. Porque aqui a Imperatriz tem essa fama bonita de cor, de nunca alugar casa para dirigir uma congregação, né? Toda vez eu pensei, os pastores. E o teto? Como era o teto? Era só na telha mesmo? Só telha. Não era farrado, não. Brasilite, né? Não, era telha de barro. Pastor, a fachada, a frente, era aquela que foi mostrada lá? Era aquela mesmo. Sempre foi aquela primeira, né? Sim. Aí, agora, pastor, eu vou lhe fazer aquela pergunta. O que significa, eu não diria Ebenezer, mas o que significa esta igreja, o que significou esta igreja e o que significa ela para você? Alguns irmãos falaram, a Ebenezer é minha família, a Ebenezer é minha casa, a Ebenezer é meu aconchego. Assim, algo bem pessoal, o que significou e significa esta igreja para você? Significa muita coisa na minha vida de aprendizagem, a vida espiritual. Porque, como eu disse, foi o primeiro trabalho que eu tive, e esse trabalho, aqui eu aprendi, especialmente na gestão do pastor Moreira, aquele homem simples também. E a Ebenezer, a antiga Rua Ceará, como era conhecido, me ensinou muita coisa. Eu fiquei apegado, como eu já falei aqui, repito, né? Rejeitei a oportunidade para ganhar dinheiro, para sair, para trabalhar e cuidar da minha família. Eu rejeitei, porque esse povo está dentro do meu caminho, ainda hoje está. Então, a verdade para mim é uma coisa do meu passado que construiu, está construindo tudo. Isso é lindo demais, assim, aprender aquilo que eu aprendi aqui, que me sustenta na vida espiritual. E cada vez que eu venho aqui na igreja, que eu fiquei fora, mas nunca venho aqui em Imperatriz para mim não vir aqui na
que eu me sinto mais confortável. Minha esposa está aí nadando na graça de Deus, porque ela só veio aqui uma vez nessa igreja. Começou em casa, foi no Jubilo, nos 65 anos. Pois bem, mas então, Ebenezer para mim, essa igreja aqui, é tudo. É tudo. Não vou dizer que é a minha casa, porque eu saí daqui lá e fui para outra casa, mas eu chegando aqui, é a primeira congregação que eu visito. É aqui. Aqui eu aprendi, aqui eu estou aprendendo. Esse trabalho de agora, para mim, me trouxe. Eu fiquei mais novo. Perante esse trabalho que eu estou participando do jubileu de 50 anos. E me senti feliz porque faço parte dessa história, né? E a felicidade muito grande também é que os senhores que não me conheceram, ouviram falar de mim apenas, né? E hoje eu estou conhecendo vocês. Para mim, parabéns para mim, né? Para vocês, não é para mim, estou conhecendo vocês. Rapaz, isso é muito bom. Eu aprendi tudo aqui, né? Pois, pastor, a gente agradece por esse rico depoimento e obrigado. E que venham mais 50 anos da congregação Ebenezer. A gente fica muito feliz em conhecer o senhor. Né? A gente já ouviu falar, mas eu nunca tinha visto o senhor pessoalmente. E esse trabalho já ajudou a recuperar a nossa história, as fotos, né? Os pastores, para todo mundo conhecer. E a gente ficou muito feliz ao saber que o senhor está vivo. A gente quer que continue bastante tempo. Sim, bastante tempo. A gente queria que o Neutro tivesse também, mas como o senhor levava, mas graças a Deus o senhor está aqui com a gente, quer que continue por muito tempo também, para as próximas festas eu poder vir também. É um prazer conhecer o senhor. Certo, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. E depois a gente vai falar com vocês que eu preciso até mostrar isso aqui, essa entrevista, para o meu pastor, Luciano Custódio, o meu pastor hoje na igreja do Congresso. Ele é muito gentil também, uma pessoa legal demais da conta. E ele me recomendou para cá o máximo. E ele é aquele, toda vez que tem qualquer coisa, ele bate foto, bota foto lá. É aquela pessoa. Então eu agradeço muito a Deus. Ele me mantém também lá nas orações, junto com a igreja, como é fazer essa viagem para chegar até aqui. Muito obrigado a todos. Que Deus dê uma outra oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Aí, pastor, você tem um contato